Salve rapaziada, eu me chamo Ademir, certo? Sou daqui do canal Ademas Play. Esse canal é novo, eu vou estar postando alguns jogos que eventualmente eu venha a passar um pouco de tempo, né? E o Bloodline Heroes of Litos é um jogo que eu tô jogando vez por outra, tá? E que, pela falta de conteúdo na internet, após eu procurar, resolvi dar uma pesquisada, estudar um pouco. E depois de um tempo jogando, eu vim trazer essas informações pra vocês, tá? Porque eu vi que tá bem em falta. E é isso, espero conseguir ajudá-los. O tema de hoje é um tema bem complicado, que eu vejo que bastante gente tem dúvida. São os casamentos, né? E também a questão do vigor. Então, vamos lá. Inicialmente, é importante a gente ver aqui, tá? Que o casamento ele pode ser acessado tanto pelo Salão Real, certo? Então, se eu clicar aqui em Salão Real, ele vai pedir para eu escolher dois heróis para casarem, tá? É o herói 1 e aí depois o herói 2, tá? E vamos lá. Também é importante que a gente veja que também podemos acessar, certo, o casamento através do botão aqui diretamente no herói, certo? Então, quando eu clico aqui no herói que eu quero casar, veja que ele já vem para a primeira posição. E isso vai ser muito importante, certo? Diretamente, como é que funciona o casamento, certo? Você vai selecionar o seu herói 1 e você vai selecionar o herói 2, certo? Dá pra casar do mesmo sexo? Não, não dá pra casar do mesmo sexo. Tem que ser do sexo oposto. Se aqui ele for um personagem masculino, certo? Se ele for um personagem masculino, você só vai conseguir casar com um personagem feminino e vice-versa. Se você quiser casar um personagem feminino, ela só vai conseguir se casar com um personagem masculino, tá? Então, vamos lá. Selecionei aqui o meu primeiro personagem e aí eu vou selecionar o segundo para que vocês entendam na prática como é que funciona, certo? Selecionei aqui, por exemplo, essa arqueira. Ok, Ademos, você selecionou a arqueira e aqui ele vai mostrar alguns atributos para encher a barra do vigor, certo? Que eu já vou explicar adiante o que é. Mas o que é importante aqui de fato são as traits e é nisso que vocês precisam se preocupar a princípio. Vamos lá. Nas traits, o pessoal fica em dúvida se ao clicar no botão de casar que consome um anel, certo? Não sei se conforme a gente vai casando os personagens, esse valor, esse custo, né, de anéis pode aumentar, ou se permanece em um até onde der. Mas vamos lá. Cada personagem ele vai ter alguma trait, certo? Isso ele pode vir quando você mita ele, quando você desbloqueia ele, quando você captura ele. Sempre vai ser aleatório as traits que ele vem. Com exceção, certo? Da trait da própria classe, tá? Do próprio clã, ok? No caso, essa trait aqui é a mesma. Se eu abrir do mesmo clã, vai ser essa mesma trait. Eu vou até mostrar aqui para vocês vocês entendam melhor, certo? Deixa eu ver aqui se eu acho uma personagem. Deixa eu ver se eu encontro ela. Aqui. Pode ver que a trait ela vai ser a mesma, certo? Vai ser imponência. Então, os assassinos vão ter a mesma trait. Os gladiadores vão ter a mesma trait, claro, se forem do mesmo clã, tá? Essa trait é a única do clã. E aí o que é que acontece? Esse meu personagem, por exemplo, ele é focado em dano. Então a gente tem aqui feroz, que aumenta o dano total em 20. A gente tem atleta, que aumenta a força aumenta em 13.000. A gente tem brutal, que a força aumenta em 33%, certo? A gente tem agilidade, que a velocidade de ataque aumenta em 22. Isso aqui são as traits dos arqueiros, certo? E aí eu vou mostrar para vocês como isso aqui funciona na prática. Se eu clicar em casamento, selecionei meu primeiro personagem, meu primeiro herói, e aí eu vou clicar no segundo aqui, por exemplo, tá? Meu segundo personagem, clicando aqui no olhinho, eu consigo ver as traits que ele tem. Então, ele vai ter atleta, a força aumenta em 13.000, barbárie, restaura a constituição em 3% da força a cada 5 ataques, e nobre, a liderança aumenta em 40%. Esse personagem aqui que tem liderança, eu não vou trocar ele, por quê? Porque liderança é algo muito bom para os distritos. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando como é que eu maximizo meus distritos, tá? Eu vou selecionar aqui, só clicar nele e aí eu consigo selecionar um segundo, tá? E aí a gente vai ter aqui que ele tem, por exemplo, confiante, né? A liderança aumenta em 800, coração puro, brutal e honorável. Eu não vou ler todos porque, enfim. E aí, na prática, como é que isso aqui funciona, tá? Se eu clicar, por exemplo, em feroz, se eu deixar feroz selecionado, qualquer uma dessas traits, certo? Qualquer uma dessas traits que estão desbloqueadas podem
substituir feroz, certo? Se eu clicar em casar, no lugar de feroz pode aparecer honorável, confiante e coração puro, ou coração puro, na verdade, né? Se eu clicar, por exemplo, em atleta, pode vir honorável, confiante e coração puro. Se eu clicar em brutal, por exemplo, pode vir brutal 18, tá? Por que pode vir brutal 18? Porque o sistema do jogo, ele vai eliminando aquilo que você não quer, de certa forma. Entende? Então, por exemplo, se eu clicar em atleta, eu já tenho um brutal, por isso que ele bloqueou o brutal aqui. E eu também já tenho agilidade, por isso que a agilidade está bloqueada, entende? Então, mais pra frente, você vai ver que as pessoas, quando forem fazer personagens híbridos, elas vão estar mesclando personagens iniciais só para tirar as traits que elas não querem. E aí serão descartáveis, deixando apenas o que elas querem e facilitando assim a troca, entendeu? É um pouco complicado, mas vai dar para entender. Tá? E aí, se eu não selecionar nenhum, o que é que acontece? Simplesmente, apenas o vigor será aumentado. Tá? Nenhuma trait vai mudar. Eu vou clicar aqui em casar para que vocês vejam que atleta, feroz, brutal e agilidade vai permanecer a mesma coisa. Apenas o meu vigor aqui, certo? Será aumentado. Então, eu vou casar aqui para que vocês vejam. E aí, o que é que vai acontecer quando eu clicar em casar? Em tese, meus dois personagens somem. Só que não é isso na prática que acontece. Basicamente, o meu segundo personagem ele está sendo excluído para que meu primeiro personagem, que está na posição 1, seja fortalecido. Na prática, é isso que acontece. Tá? Então, se eu clicar aqui em casar, você vai ver que essa arqueira ela some. Ele informa aqui que eu selecionei, né, uma característica a ser substituída. E minha progenie ganhará somente vigor aumentado, que é o que eu comentei com vocês. Não tem nada selecionado. E aqui, ó, você pode dar a confirmar. E aqui vai mostrar, certo, que você selecionou uma característica. Só que eu não selecionei nenhuma característica. Isso aqui está bugado. E é onde as pessoas se confundem. Eu não selecionei nenhuma característica a ser substituída, certo? Quando eu não seleciono, apenas o vigor será aumentado. É isso que essa notificação quer dizer. Então, clicando aqui em confirmar, você pode ver que vai queimar o meu primeiro personagem, vai queimar meu segundo personagem. E aí vai dar início... eu vou receber o personagem 1, na verdade, né? Só que com o vigor aumentado. Ele vai vir com o mesmo nível, ele vai vir com a mesma quantidade de estrelas, ele vai vir exatamente igual, na mesma raridade, não muda nada, apenas o vigor que vai crescer. Beleza? Então eu vou confirmar aqui para que vocês vejam, né, que não tem segredo nenhum. E aí, ó, você pode ver que ele permaneceu feroz. O vigor aqui ele foi aumentado, tá? Mas ele permaneceu exatamente como estava anteriormente, tá? No caso, ele tem feroz, atleta, agilidade, brutal e a imponência, que é o do clã, tá? Então, se eu clicar aqui em pular, o personagem continua aqui. A trait, ela deu uma subidinha, tá? A trait não, o vigor ela deu uma subidinha, as traits continuam iguais. Basicamente, é assim que o casamento funciona. Em alguns casos, tá? Em alguns casos, deixa eu ver aqui se eu consigo demonstrar para vocês, casamento. Em alguns casos, quando a barra, ó, aqui não vai dar para mostrar, mas deixa eu pegar aqui um outro personagem para ver se eu consigo, tá? Mostrar na prática como é que isso aqui vai funcionar. Aqui também não vai dar, mas enfim, em alguns casos, certo? Isso aqui vai estar mostrando que vai aumentar 0, que não vai ter aumento. Então, basicamente, você vai estar queimando um personagem para um atributo meio que à toa, entende? E como é que dá para resolver isso? Casando dois personagens no mesmo clã, certo? Ah, como assim? Deixa eu ver aqui se na prática eu realmente consigo selecionar um personagem para mostrar. Pronto, aqui, ó. Se eu casar ele com ela, ele não vai ganhar nada aqui de força. Constituição, força e... é a defesa, eu esqueci o nome, tá? Mas você tá vendo aqui que ele não vai ganhar nada, certo? Ele não ganha nada. Só que se eu clicar nela, eu consigo ver qual é ela, tá? E aí o que é que eu consigo fazer? Eu vou simplesmente casá-la, tá? Eu vou procurar aqui uma que seja, qualquer uma. Beleza, pode ser essa aqui, tipo, independente de qual seja, mas é essa aqui de fato. E aí eu vou casar ela com alguém da mesma classe, tá? Por que que eu vou fazer isso? Eu não vou casar com ele porque ele tem saudável, é uma trait que eu quero. Vou selecionar outra aqui. Ele tem honorável, tá? Não são traits que eu quero, eu vou casá-la, certo? Então você vai ver que quando eu não seleciono, eu vou até selecionar aqui para trocar, para vocês verem como é que funciona na prática. Mas assim, aqui o vigor está aumentado, certo? E se eu selecionar, por exemplo, coração puro, pode vir honorável, impiedade, antifeitiço e beligerante. Cliquei. Ok.
você vai ver que ele subiu, ela subiu, né? Ela agora foi pro nível 3 de vigor, direto, ela pulou direto. Ok. E aí, quando eu volto, você pode ver que mudou a trait que ela tinha. Ela não tem mais a mesma trait que ela tinha, entendeu? Ela trocou por um daqueles lá que é sortido aleatoriamente. Então, se eu voltar no personagem, tá? E vir em casamento e selecionar ela, que é essa aqui que tá com 3 de vigor, você vai ver que agora não tá mais zerado, entende? E isso é um ponto que eu vejo que a galera tá errando bastante. E você tá casando personagens pra aumentar o nível do vigor do seu personagem, só que você tá casando, tipo assim, zerando tudo, entendeu? Tipo, tá zero, e aqui tá upando, porque precisa encher as 3 barras para que você consiga upar o vigor, entende? Então, quando eu clico aqui, por exemplo, você pode ver que ele vai upar normalmente, entendeu? O vigor vai subir normalmente. Ao meu ver, não compensa você estar upando se o vigor tá zerado. Você casa do mesmo clã e depois casa a progenie com o que você de fato quer upar, entendeu? Isso é uma dica muito importante. E também é bom, pessoal, se você tiver upando o vigor, você vê aqui que geralmente o que mais dá, em aspas, né, em tese, é constituição. E a constituição, ela comba com o vibrante, por exemplo, que aumenta a constituição em 40%. Entende? Então, se o personagem ele tem vigor aumentado, se o vigor dele está aumentado, e você comba com o vibrante, ele vai ter um aumento de 40%, tá ligado? Pelo menos pelo que eu vi, funciona assim. Então, basicamente o casamento é isso, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um guia prático mostrando como é que funciona a questão das companhias, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ixi, apareceu aqui a notificaçãozinha do Bloom. Eu posso fazer um guia de companhias aqui, certo? De como funciona, de como eu tô fazendo para farmar, de como eu tô utilizando ela, certo? E é basicamente isso, tá? Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa nos comentários algum tema para vídeo, caso você queira, que eu possa estar fazendo. E não se esqueça de se inscrever, de curtir e de compartilhar para os amigos que estão jogando, tá? Tendo em vista que o conteúdo é extremamente escasso e que a gente precisa crescer a comunidade do Bloodline, Heroes of Litas, tá? Além do mais, meu código vai estar na descrição. Se você quiser começar a jogar, eu vou deixar aqui na descrição. Não perde tempo, se cadastra com ele, tá? Atualmente eu estou jogando num servidor ES984, beleza? E você é super bem-vindo à Guild Fênix aqui, caso você queira se alistar, beleza? A guild tá aqui, tá rodando normalmente. O pessoal entra, tá ligado? A galerinha tá entrando, enfim. E é tudo nosso. Muito obrigado.